hear about it. That's life. That's what all the people say. O lobo pulou no meio deles, perfurando-os com seus olhos. Aonde foi Deus? Gritou ele. Eu lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Todos nós somos seus assassinos. Mas como fizemos? Como fomos capazes de beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos quando desacorrentamos esta terra do seu sol? Para onde ela estará se movendo? Para longe de todos os sóis? Nós começamos a nossa aula com um trecho de Gaia, Ciência de Friedrich Nietzsche, de 1882, para falarmos um pouco de uma obra muito conhecida de todos, para falarmos sobre interdisciplinaridade. Iremos trabalhar hoje Projeto Vida. Como encaro meus problemas? Iremos falar sobre filosofia. Quais os estigmas que permeiam as doenças mentais? Iremos falar sobre arte, cinema e história em quadrinhos. Iremos falar sobre língua portuguesa, análise semântica das palavras, o substantivo e algumas de suas funções. E iremos falar sobre uma obra muito conhecida, O Coringa. Mas para isso, retornaremos para a obra que deu origem a esse personagem. Trabalharemos A Piada Mortal, de Alan Moore, o mago dos quadrinhos, que escreveu tal obra em 1888, que deu origem a esse personagem, o Coringa, uma obra de quase 50 páginas, e esse personagem, que lá atrás nem nome tinha, vai trazer para nós várias obras cinematográficas, vai trazer para nós vários ideais de linguagem, mas, sobretudo, várias discussões sobre quem nós somos e para onde nós podemos ir dentro de uma sociedade como a nossa, né? Então, trabalhando um pouco A Piada Mortal de Alan Moore, como já disse a vocês, o Coringa, que não tinha nome, era um humorista, fracassado, desempregado, com esposa grávida, que dentro da história em quadrinhos queria provar que para enlouquecer só bastava se ter um dia ruim. Uma história baseada em flashbacks, onde o passado e o presente viviam atrelados. O Coringa, com seu passado desesperado, se alia a bandidos a fim de assaltar uma fábrica de baralhos. Até ali, o humorista só estava desesperado como marido e futuro pai. Já cometia, mascarado, alguns atos de vilania. E então ele tenta abortar a sua ação criminosa quando sabe que uma tragédia com sua esposa acontecera, mas o grupo de criminosos o força a continuar a ação. E então, por interferência da polícia e do Batman, ele é perseguido quando cai num caldeirão de produtos químicos e, ao sair desse caldeirão, a sua fisionomia é alterada e ele sai de lá com a pele clara, os cabelos verdes e a boca avermelhada, né? E aí enlouquece por completo, o seu mundo rui e ele convence o Batman, tenta convencer o Batman naquele último diálogo com o Batman de que todo mundo só precisa de um dia ruim para enlouquecer. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é Um Dia Ruim, entre risos e prantos, a loucura. E aí, gente, a gente vai trabalhar como a loucura ela está presente nesse personagem e como a loucura ela está presente na nossa sociedade e ainda é estigmatizada dentro dessa sociedade e o porquê desse estigma ainda ser tão presente em relação às doenças mentais, não é? Na Piada Mortal, o Alan Moore traz esse mote de um dia ruim. Na verdade, o Coringa aqui vai ser um anti-herói que vai trazer, vai carregar dentro da sua história os motivos que o fazem cometer tais delitos
e que a sociedade não olha para tais questões. E aí, questões de saúde pública, né? Questões de o não cuidado ao tratamento das doenças mentais, o não olhar da sociedade para esses indivíduos se torna relevante quando a gente olha para esse personagem, já lá atrás, em Alan Moore, até os dias de hoje. Então, esse personagem foi recontado, e eu gostaria de mostrar para vocês a cena do filme O Coringa, para que a gente possa debater um pouquinho mais sobre a produção mais recente de O Coringa. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. Okay. I'm sorry. It's just, you know, it's been a rough few weeks, Murray. Ever since I killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Well, let me get this straight. You think that killing those guys is funny? I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Well, okay, I think I might understand that you did this to start a movement, to become a symbol. Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense for killing 3 young men? No. They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne went and cried about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne, too. Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Murray. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? Playing my video. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with the loner joke. That's with a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve.
good night. And always remember, that's... Fazendo um paralelo agora entre A Piada Mortal e a obra e o filme em questão, podemos analisar que desde A Piada Mortal, o maior acerto de Moore é fazer você perceber que, apesar de tudo, o Coringa é humano. Sua história faz com que o leitor tenha empatia por um monstro frio, mesmo quando ele mostra alguns traços de descontrole antes do trauma. O Coringa não é um mero vilão do Batman. Ele não está ali apenas para antagonizar o protagonista. O comediante fracassado quer mostrar o seu lado da história. E por mais bizarro que seja, como isso é feito pelo personagem, o leitor corre o risco de se sensibilizar, né? E talvez até de compreender, mas de nunca aceitar ou concordar, talvez. Afinal de contas, a vida de todo mundo tem dias ruins, mas isso não justifica a sociopatia. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente esse quadrinho da Piada Mortal. Demonstrei que não há diferença entre mim e outro qualquer. Só é preciso um dia ruim para reduzir o maição dos homens a um lunático. Essa é a distância entre o mundo e eu, apenas um dia ruim. Você teve um dia ruim uma vez, não é? Eu sei como é. A gente tem um dia ruim e tudo muda. Senão, por que você se vestiria como um rato voador? Seu dia ruim o deixou tão louco quanto qualquer um. Só que você não admite, prefere continuar fingindo que a vida faz sentido, que vale a pena todo esse esforço. Você me dá vontade de vomitar. Porque, na verdade, o Coringa sabia que o Batman tinha virado esse herói, né, por conta da morte dos seus pais. Ele queria ser um justiceiro pela morte dos seus pais. E aí, gente, a gente falando um pouco sobre filosofia, quando eu iniciei a nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco sobre a morte de Deus. Esse trecho de A Morte de Deus, de Nietzsche, nos mostra a busca pela racionalidade. E aí, quando ele constrói esse mito da morte de Deus pela boca de um louco, né, construindo a nossa racionalidade, mostrando que nós somos capazes de construir os nossos próprios valores dentro do mundo em que vivemos. Não mais o transcendente vai construir esses valores. É como se a gente não precisasse que ninguém dissesse a gente que valores norteariam o nosso mundo, não é? E aí, quando o Batman ele vai ser esse justiceiro, é como se ele fosse incapaz de perdoar o que aconteceu com os pais dele, porque para Nietzsche o perdão lança para fora tudo o que aconteceu e se renova, né? E então há esse sentimento de vingança também no Batman. Então, o que é que diferenciaria o Batman de o Coringa? A verdade é que o Batman talvez lute por um valor do bem e o Coringa lute por um valor louco do mal. São questionamentos que a gente precisa fazer. Só que a gente esquece que o que permeia todas as ações do Coringa é um descompensamento psicológico, psiquiátrico. E aí, quando a gente fala em psicologia, em psiquiatria, a gente precisa lembrar que há uma história por trás de tudo isso. Os loucos, antigamente, segundo Foucault, eles eram lançados ao mar, né? Depois eles eram retirados da sociedade de certa forma e tirado do convívio social, não é? Afastado do convívio social. E assim, os loucos eles não podiam estar presos a influências sociais. Só que para Foucault, assim como para Nietzsche, e os dois tinham ideias muito parecidas,
existia algo que dominava a loucura, que era justamente a loucura. Ela rompia com padrões sociais pré-estabelecidos. Ela rompe com padrões sociais pré-estabelecidos. E romper com padrões sociais pré-estabelecidos é estar fora do que um sistema capitalista nos inclui, não é? Então a loucura, ela incomoda ao sistema. Então cuidar do louco em si não é um aspecto, vamos dizer, sensível aos poderosos, entenderam? Então é bom a gente pensar porque as medidas de saúde pública, elas não são tomadas de forma relevante em relação aos temas da saúde mental, não é? Então, depois de analisar todas essas partes sociais, psicológicas, filosóficas da obra em questão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o personagem e gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o substantivo. E aí eu designei a palavra loucura, não é? Loucura como substantivo feminino, e eu gostaria primeiro de fazer uma análise semântica com vocês desta palavra, porque é o tema de nossa aula de hoje. A loucura, ela é um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Não é? E aí, como substantivo feminino, a gente vai aprofundar um pouco mais o que seria substantivo. São palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres, visíveis ou não, animados ou não, certo? Então, nós temos aqui loucura, substantivo feminino. Eu vou ter o substantivo comum, que se referem a qualquer ser de uma espécie. Veja essa cena aí, uma escadaria. Qualquer ser de qualquer espécie, um objeto, um animal, um vegetal, qualquer ser de qualquer espécie. Próprio, nomeia um ser particular dentro de um grupo. Então, nomes próprios, nome de pessoa, nome de país, nome de lugares, de ruas, não é? Então eu tenho aí, ó, Arthur Fleck, que é o personagem de O Coringa no filme, certo? O nome próprio dele. Abstrato, nomeiam seres de existência dependente, isto é, que existem em outro ser. Ou seja, a loucura é um sentimento, é um substantivo abstrato, porque ela está dentro de alguém, dentro de um outro ser, certo? E aí tem uma imagem, mais uma vez, de O Coringa, como se estivesse num momento de loucura, né? E o concreto, nomeia seres reais, imaginários, de existência autônoma, isto é, que não dependem de outro para existir, né? E aí eu tenho um palhaço, certo? O palhaço é um substantivo comum. Eu não vou ter um nome próprio, aí eu tenho um nome comum e concreto, que eu posso pegar, que eu posso ver, visualizar. Então, se a gente fosse designar a loucura em várias classificações, ele seria um substantivo feminino, abstrato, simples, certo? A gente pode sim classificar em várias categorias um único substantivo. E aí, gente, para caminhar para o final da nossa aula de hoje, eu queria mostrar mais um quadrinho para que a gente pudesse debater. Mas meu ponto é que eu fiquei louco. Quando vi que a piada de mau gosto era este mundo, preferi ficar louco, eu admito. E você? Você não é nenhum burro, não é imbecil, só precisa ver a realidade. Sabe quantas vezes estivemos perto da Terceira Guerra Mundial? Sabe? Sabe o que disparou a última grande guerra? Uma discussão sobre quantos postes telegráficos a Alemanha devia aos seus credores de guerra. Postes telegráficos. É tudo uma piada. Tudo pelo que as pessoas lutam e dão valor não passa de uma monstruosa e insensata anedota.
Então, por que você não vê o lado engraçado? Sempre existia um lado crítico no Coringa, desde a obra A Piada Mortal. E eu acabo a nossa aula de hoje refletindo com vocês, fazendo um apanhado da nossa aula de hoje. Como eu encaro os meus problemas? Como eu percebo quando eu tenho um dia ruim? Como eu posso enfrentá-lo? Eu me projeto na minha vida? Como eu posso projetar quando eu tenho um dia ruim para que aquele dia ruim ele se torne apenas um dia ruim e aquilo não se torne uma doença que eu precise tratar lá na frente? E se tornar uma doença, como tratar lá na frente? Quais os estigmas que existem nas doenças mentais? Como a gente pode enfrentar esses estigmas? Como ajudar as pessoas que têm essas doenças mentais? Como dentro da nossa sociedade observar que esses estigmas eles não são colocados ali sem um propósito, não é? O cinema é a arte que fala através das imagens. Essa arte tem muito a nos dizer. Como que o cinema fala com você, não é? E a língua portuguesa, com sua vastidão de significado e significante, o que ela tem para te ensinar? E eu acabo a nossa aula de hoje com um verso de Fernando Pessoa, que diz assim: o gênio, o crime e a loucura provêm por igual de uma anormalidade, representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. Quando nós não nos adaptamos ao meio, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje é: percebam-se nesse meio. Olhem como vocês podem atuar dentro dele. E se alguma coisa está errada, busquem ajuda. Até a próxima aula.